Ela servia mesas quando um milionário zombou dela oferecendo $1000 se falasse inglês perfeito. Ele riu, até ela começar a falar em 5 idiomas fluentemente. O que aconteceu depois chocou o restaurante inteiro. Marina equilibrava a bandeja com 6 taças de vinho enquanto atravessava o salão principal do Le Jardin. O restaurante era daqueles lugares onde cada detalhe custava mais do que ela ganhava em um mês inteiro. Lustres de cristal pendiam do teto alto, refletindo luz dourada sobre mesas cobertas com toalhas importadas. O cheiro de comida refinada misturava com perfumes caros que os clientes usavam como se fosse água de colônia comum. Ela já estava acostumada com aquele mundo que não era dela. Fazia meses que trabalhava ali, sempre quieta, sempre eficiente, sempre invisível. Exatamente como queria ser. Ninguém fazia perguntas, ninguém se importava com sua história, e ela agradecia por isso todos os dias. Quanto menos atenção recebesse, melhor. A mesa 17 era uma das mais disputadas do restaurante. Ficava num canto privilegiado, com vista para o jardim iluminado que dava nome ao estabelecimento. Marina colocou as taças uma por uma na frente dos clientes. Homens de terno que conversavam sobre números que ela nem conseguia imaginar. Milhões flutuavam nas conversas deles como se fossem centavos. Com licença, ela murmurou baixinho, como sempre fazia. Nenhum deles olhou para ela. Era normal. Marina tinha aprendido que para aquele tipo de gente, garçonetes eram apenas extensões da mobília. Funcionavam, mas não mereciam reconhecimento. Ela recolheu a bandeja vazia e se virou para sair. Ei, moça! A voz veio de trás. Marina parou, respirou fundo e se virou com o sorriso profissional que ensaiava todos os dias no espelho. Um dos homens da mesa olhava para ela com aquela expressão que ela conhecia bem. Superioridade misturada com impaciência. Sim, senhor. Esse vinho não está na temperatura certa. Marina sabia que estava. Tadeu, o gerente, conferia pessoalmente cada garrafa antes de servir. Mas ela apenas assentiu. Vou providenciar outro imediatamente, senhor. Não vai. O homem se recostou na cadeira, cruzando os braços. Tinha cabelos grisalhos bem cortados e um relógio no pulso que provavelmente custava mais que um carro. Quero que você me explique por que o atendimento aqui está tão fraco ultimamente. Os outros homens da mesa olharam para cima, interessados agora. Marina sentiu o estômago apertar. Sabia que situações assim podiam escalar rápido. Alguns clientes pareciam se divertir colocando funcionários em situações constrangedoras. Peço desculpas se algo não agradou, senhor. Posso chamar o gerente para resolver qualquer problema. Não precisa chamar ninguém. Ele pegou a taça e girou o vinho dentro dela, observando Marina como se estivesse avaliando gado. Você entende de vinho? Um pouco, senhor. Um pouco. Ele repetiu com sarcasmo, olhando para os amigos que começaram a sorrir. Então me diga, o que tem de errado com este Chateau Margaux? Marina olhou para a taça. Não tinha nada de errado. O vinho estava perfeito. Mas responder isso seria chamar o cliente de mentiroso, e ela tinha experiência suficiente para saber que isso nunca terminava bem. Talvez tenha oxidado um pouco, senhor. Vou trazer outra garrafa. Oxidado. O homem riu alto. Você sabe o que significa oxidado? Marina não respondeu. Apenas manteve o sorriso educado enquanto sentia as bochechas esquentarem. Algumas mesas próximas começaram a prestar atenção. Tadeu apareceu do outro lado do salão, percebendo que algo estava errado, mas manteve distância. Ele era bom gerente, mas nunca se metia quando clientes importantes estavam envolvidos. Sabe qual é o problema com vocês? O homem continuou, agora claramente se divertindo. Acham que podem trabalhar em lugar fino sem ter educação apropriada. Aposto que você nem terminou o ensino médio. Os amigos dele riram. Marina apertou os dedos em volta da bandeja vazia. Tinha aprendido a engolir humilhações ao longo dos meses ali, mas algumas doíam mais que outras. Não porque fossem verdade, mas porque lembravam de tudo que ela tinha perdido. Augusto, vai com calma. Uma mulher sentada ao lado dele disse suavemente. Era elegante, devia ter a mesma idade dele, com joias discretas, mas caras. A moça está apenas fazendo o trabalho dela. Denise, não se meta. Augusto respondeu sem olhar para a esposa. Seus olhos estavam fixos em Marina, como um predador brincando com a presa. Estou fazendo um favor para ela.
Educação nunca é demais. Marina respirou fundo. Só mais algumas horas e o turno terminaria. Só mais algumas horas e poderia ir para casa, tomar um banho e esquecer que pessoas como Augusto existiam no mundo. Com sua permissão, senhor, vou buscar o gerente. Não, não vai. Augusto se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Tenho uma proposta melhor. Vamos tornar isso interessante. Marina sentiu um aperto no peito. Nada de bom começava com aquele tipo de frase. Você parece ser do tipo que precisa de dinheiro extra, não é? Ele continuou, tirando a carteira do bolso interno do paletó. Olha só o que vou fazer. Vou lhe dar $1000 se conseguir me atender em inglês perfeito. Inglês de verdade, não esse português enrolado que você fala. O restaurante ficou em silêncio. Até a música ambiente parecia ter parado. Todas as cabeças se viraram para a mesa 17. Marina sentiu o rosto queimar enquanto Augusto abria a carteira e tirava várias notas, colocando-as sobre a mesa como se fossem cartas de um baralho. $1000, ele repetiu batendo com o dedo nas notas. Só precisa me servir o jantar inteiro em inglês, sem erros, sem sotaque ridículo. Consegue fazer isso? Os amigos dele começaram a rir. Baixinho no começo, depois mais alto. Um deles sussurrou algo que Marina não conseguiu ouvir, mas que fez Augusto gargalhar. Tadeu finalmente se aproximou, o rosto vermelho de constrangimento. Senhor Augusto, talvez não seja necessário. Não estou falando com você, Tadeu. Estou fazendo uma proposta de negócios honesta para sua funcionária. Augusto não tirou os olhos de Marina. Então, aceita ou não? Ou será que o inglês da escola pública não foi suficiente? Marina olhou para as notas sobre a mesa. $1000. Ela ganhava menos que isso em um mês inteiro de trabalho. Mas não era sobre o dinheiro. Nunca tinha sido sobre dinheiro. Era sobre dignidade. Era sobre respeito. Era sobre tudo que ela tinha perdido e estava tentando reconstruir em silêncio. Ela podia simplesmente se afastar. Podia deixar Tadeu lidar com aquilo. Podia engolir mais uma humilhação e seguir em frente como sempre fazia. Ninguém esperava nada diferente dela. Ninguém sabia quem ela realmente era. Mas alguma coisa dentro de Marina quebrou naquele momento. Talvez fosse o tom de voz de Augusto. Talvez fosse o jeito que ele espalhava as notas como se fossem iscas para um animal faminto. Talvez fosse simplesmente o cansaço de meses se escondendo, de meses sendo invisível, de meses fingindo ser menos do que era. Marina colocou a bandeja vazia sobre uma cadeira vazia ao lado. Alisou o uniforme com as mãos. Respirou fundo, levantou o queixo e olhou diretamente nos olhos de Augusto pela primeira vez. Aceito, ela disse, e sua voz saiu firme, sem tremer. Augusto sorriu vitorioso. Ótimo, então vamos começar. Me diga o menu do dia. Marina não respondeu imediatamente. Ela apenas continuou olhando para ele, como se estivesse medindo algo, calculando algo que ninguém mais na sala conseguia entender. E quando finalmente abriu a boca para falar, Marina começou a recitar o menu em inglês impecável, com pronúncia britânica refinada e vocabulário sofisticado que deixou todos boquiabertos. O silêncio que caiu sobre o Le Jardin era do tipo que fazia as pessoas segurarem a respiração sem perceber. Marina continuava falando, descrevendo cada prato do menu com palavras elegantes e técnicas que pareciam ter saído de um documentário da BBC. Termos culinários fluíam naturalmente, sem esforço, sem aquela pausa típica de quem está traduzindo mentalmente do português. Augusto piscou algumas vezes, como se precisasse reiniciar o cérebro para processar o que estava acontecendo. Os amigos dele pararam de rir. Denise, a esposa, tinha uma mão sobre a boca, os olhos arregalados de surpresa. Marina continuou sua apresentação impecável do menu, recomendando o pato confitado da noite, preparado com glacê de mel e servido com vegetais assados da horta orgânica do restaurante. Sugeriu a harmonização com um Pinot Noir da coleção reserva. Tadeu estava parado a alguns metros de distância, completamente paralisado. Ele conhecia Marina há meses. Ela sempre foi a funcionária quieta, a que nunca reclamava, a que aceitava os turnos que ninguém queria. Nunca, em nenhum momento, ela havia demonstrado falar inglês. Quanto mais um inglês daquele nível. Um dos amigos de Augusto, um homem de bigode bem aparado, se inclinou para a frente. Espera aí,
Isso é real? Marina se virou para ele com a mesma calma, perguntando educadamente se ele tinha alguma dúvida sobre o menu. O homem ficou boquiaberto. Augusto finalmente recuperou a voz, embora saísse mais alta que o normal. Isso não prova nada. Qualquer um pode decorar algumas frases. Aposto que você passou a noite inteira estudando isso. Marina não respondeu imediatamente. Ela apenas inclinou a cabeça levemente para o lado, como se estivesse considerando o comentário. Havia algo diferente nela agora. A postura tinha mudado. Os ombros estavam mais retos. O queixo estava erguido. Era como se uma camada invisível tivesse sido removida, revelando alguém completamente diferente por baixo. Marina então comentou que ele havia escolhido o Chateau Margaux, que era realmente uma excelente escolha, embora ela argumentasse que o pomerol da adega complementaria melhor o filé mignon que ele tinha pedido. Os taninos no Margaux às vezes podem dominar o tempero delicado que o chefe usa. Augusto abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Nenhum som saiu. Aquilo não era inglês decorado. Era conhecimento real sobre vinhos, expresso em inglês fluente, com um nível de sofisticação que poucos sommeliers conseguiam alcançar. Meu Deus! Denise sussurrou, agora olhando para Marina com uma mistura de admiração e curiosidade. Onde você aprendeu a falar assim? Marina se virou para ela, e pela primeira vez desde que a conversa começou, seu rosto mostrou algo além de profissionalismo. Uma sombra passou por seus olhos, rápida demais para a maioria das pessoas notarem. Explicou que teve experiência extensiva em hospitalidade. A resposta era vaga, mas algo no tom fez Denise não insistir. Havia uma história ali, escondida nas entrelinhas, e ela percebeu que não era o momento de desenterrá-la. Do outro lado do salão, uma mulher de cabelos loiros levantou a mão timidamente. Era parte de um casal francês que estava jantando a algumas mesas de distância. Pediu desculpas por interromper, mas perguntou se Marina poderia ajudá-los. Marina se virou para o casal. A mulher continuou explicando em francês que havia um problema com o pedido deles, e ninguém no restaurante parecia entender exatamente o que eles queriam. Tadeu tinha tentado, mas seu francês escolar não era suficiente para compreender as especificações culinárias que eles estavam tentando comunicar. Marina respondeu que ficaria feliz em ajudá-los, perguntando qual parecia ser o problema. Mas desta vez, falou em francês perfeito. Se o silêncio anterior era profundo, agora era absoluto. O restaurante inteiro parecia ter parado de funcionar. Garçons congelaram no meio de seus movimentos. Clientes deixaram garfos suspensos no ar. Até a música de fundo parecia ter diminuído de volume. Marina caminhou até a mesa do casal francês, conversando com eles como se tivesse nascido em Paris. Não era apenas fluência, era sotaque perfeito, expressões idiomáticas naturais, aquele jeito particular que os franceses têm de gesticular enquanto falam. Ela explicou os pratos disponíveis, ouviu as preferências deles e fez recomendações que deixaram o casal visivelmente satisfeito. A mulher francesa bateu palmas, exclamando que finalmente alguém entendia realmente de culinária. Marina sorriu educadamente e voltou para a mesa de Augusto. Ele estava pálido agora. Os amigos dele não sabiam para onde olhar. Um deles sussurrou algo sobre isso ser impossível para outro. Marina perguntou se deveria anotar o pedido dele agora ou se ele preferia continuar a conversa. Augusto engoliu seco. Seu rosto estava vermelho, as veias do pescoço saltadas. Ele tinha feito uma aposta pensando que seria fácil, uma brincadeira cruel para entreter os amigos. E agora estava sendo humilhado na frente de todos, no restaurante que frequentava há anos, por uma garçonete que ele tinha certeza que mal sabia ler. Isso não significa nada, ele insistiu, mas a voz saía menos segura. Francês também se decora. Eu conheço gente que fez Duolingo e finge ser fluente. Um homem na mesa ao lado, que tinha estado observando tudo com interesse crescente, de repente bateu na mesa e exclamou algo em italiano. Ele se levantou, um sorriso largo no rosto bronzeado. Era claramente italiano, com aquele sotaque carregado e gesticulação animada. Perguntou se Marina falava italiano. Marina se virou para ele. Havia algo diferente em seus olhos agora. Não era mais apenas profissionalismo. Era quase diversão. Como se ela estivesse começando a aproveitar a situação depois de meses se escondendo. Respondeu que sim,
falava italiano, e perguntou se podia ajudá-lo com algo. O italiano riu alto, um som genuíno de prazer. Exclamou que era incrível, que ela falava como uma romana. Marina conversou com ele por alguns minutos, respondendo perguntas sobre sua experiência com o idioma, fazendo o homem rir com alguma piada em dialeto que só italianos nativos entenderiam. Quando ela finalmente voltou sua atenção para a mesa de Augusto, o restaurante inteiro estava em polvorosa. Clientes sussurravam entre si, funcionários olhavam boquiabertos, e Tadeu tinha o celular na mão como se estivesse pensando em gravar tudo. 3 idiomas. O amigo do bigode murmurou. Ela fala 3 idiomas fluentemente. Inglês, francês e italiano. Outro completou, contando nos dedos. E aposto que o português é o 4º. Augusto estava segurando as notas de $1000 com tanta força que os dedos dele ficaram brancos. Ele não estava mais sorrindo. Não estava mais se divertindo. Na verdade, parecia estar começando a entrar em pânico, percebendo que havia subestimado completamente a pessoa que estava na sua frente. Isso é algum tipo de truque, ele disse, mas soava mais como uma pergunta desesperada que uma acusação. Você é algum tipo de atriz? Isso é uma pegadinha? Marina finalmente deixou o profissionalismo escorregar um pouco. Um pequeno sorriso apareceu no canto dos lábios. Não era cruel. Não era vingativo. Era apenas cansado. O sorriso de alguém que estava exausta de ser subestimada. Disse que não havia truque, apenas idiomas. Um homem mais velho, sentado sozinho próximo à janela, de repente levantou seu copo de vinho e gritou algo em alemão, perguntando se ela também falava alemão. Várias pessoas riram, pensando que estava apenas brincando, testando os limites da situação absurda. Mas Marina se virou para ele e o sorriso cansado se ampliou um pouco mais. Respondeu que sim, falava alemão, e perguntou se ele gostaria de fazer o pedido em alemão. O homem alemão quase deixou o copo cair. Ele começou a fazer perguntas rápidas no idioma, testando, sondando, tentando encontrar algum limite. Marina respondeu a todas. Não apenas respondeu, mas conversou, debateu, até fez o homem rir com alguma observação sobre a diferença entre alemão da Baviera e de Berlim. Augusto estava de pé agora, as mãos tremendo. 4 idiomas. A garçonete que ele tinha humilhado, que ele tinha oferecido $1000 como se fosse uma esmola, falava 4 idiomas fluentemente. E algo no jeito que ela mudava entre eles, na facilidade com que as palavras fluíam, dizia que aquilo não era talento de amador. Era treinamento profissional. Era experiência real. Quem é você? Ele perguntou, a voz finalmente quebrando. Quem realmente é você? Marina olhou para ele por um longo momento. O restaurante inteiro estava em silêncio de novo, esperando pela resposta. Até a cozinha parecia ter parado, chefes espreitando pela porta para ver o que estava acontecendo. E foi nesse momento que um homem de terno preto, sentado discretamente num canto, se levantou e caminhou em direção a eles. Ele tinha um sotaque japonês quando falou, mas suas palavras eram claramente direcionadas a Marina. Pediu desculpas, mas perguntou algo em japonês. Marina se virou, e pela primeira vez desde que tudo começou, sua máscara de calma rachou. Seus olhos se arregalaram. Seu rosto ficou pálido. Ela conhecia aquele homem, e pelo jeito que ele olhava para ela, ele também a conhecia. E o que ele estava prestes a dizer ia mudar tudo. O homem de terno cinza continuava de pé, seus olhos fixos em Marina. Ele tinha aquele jeito contido que algumas pessoas do Japão carregam, mas havia algo urgente na forma como segurava a borda da mesa. Suas mãos tremiam levemente. Ele falou rápido em japonês, as palavras saindo atropeladas pela emoção, perguntando se ela não era a intérprete do Sr. Takahashi. Marina ficou completamente imóvel. Seu rosto, que tinha mantido aquela máscara de profissionalismo durante toda a noite, finalmente rachou. Seus olhos se arregalaram, não de surpresa, mas de algo mais profundo. Medo. Ou talvez dor. Era difícil dizer. Eu acho que está me confundindo com outra pessoa, senhor. Ela respondeu em português, sua voz saindo mais baixa que o normal. Não estou. O homem deu alguns passos na direção dela, e agora todo mundo no restaurante podia ver que seus próprios olhos estavam brilhando. Você é Marina Alves.
Você trabalhou para a Organização Internacional de Cooperação Humanitária. Você salvou minha família. O silêncio que caiu sobre o Le Jardin era diferente dos anteriores. Não era só curiosidade. Era aquela quietude pesada que vem quando algo importante está prestes a ser revelado. Tadeu largou a bandeja que segurava. Denise levou a mão ao peito. Até Augusto, que tinha passado os últimos minutos tentando processar como uma garçonete falava 5 idiomas, ficou em silêncio absoluto. Senhor, Marina tentou novamente, mas sua voz estava tremendo agora. O senhor realmente está me confundindo com alguém. Meu nome é Kenji Takahashi. O homem interrompeu gentilmente, mas com firmeza. Ele puxou a carteira do bolso interno do paletó e retirou uma foto antiga, meio desbotada. Reconhece isso? Marina não se moveu. Não pegou a foto. Mas seus olhos caíram sobre a imagem. E algo dentro dela desmoronou. Suas mãos, que tinham estado firmes a noite inteira, começaram a tremer. Ela apertou os dedos contra a lateral da saia do uniforme, tentando controlar. A foto mostrava um grupo de pessoas em frente a um prédio branco com o logo de uma organização internacional. No centro, havia uma mulher jovem, talvez 10 anos mais nova que a Marina de agora, vestindo roupas profissionais e segurando uma pasta de documentos. Ela estava sorrindo. Não o sorriso educado que Marina usava para servir mesas. Era um sorriso genuíno, de alguém que estava feliz com o que fazia. Essa era você, Kenji disse suavemente. 6 anos atrás, em Genebra, você foi a intérprete simultânea da minha família quando precisamos de ajuda urgente com questões de refúgio. Sem você, nunca teríamos conseguido os documentos necessários. Você ficou acordada 3 noites seguidas traduzindo nossos processos sem cobrar nada extra. Marina fechou os olhos. Uma única lágrima escorreu pelo rosto dela, traçando um caminho silencioso até o queixo. Ela limpou rapidamente com as costas da mão, mas era tarde demais. Todo mundo tinha visto. Sua voz falhou. Ela tentou de novo. Eu não faço mais esse trabalho. Por quê? A pergunta veio de Denise, a esposa de Augusto. Ela tinha se levantado da cadeira e dado alguns passos na direção de Marina, seus olhos cheios de uma compaixão genuína. Por que alguém com esse talento, com essa experiência, está trabalhando como garçonete? Marina abriu a boca, mas nenhum som saiu. Como explicar? Como resumir em palavras a forma como sua vida tinha desmoronado? Como contar para estranhos sobre as noites que passava acordada, revivendo decisões que tomou, palavras que traduziu, conversas que facilitou? Ela perdeu alguém. A voz de Kenji era suave, mas carregava tanto peso que parecia física. Não é verdade, Marina. Você perdeu alguém importante durante uma missão, e isso a fez abandonar tudo. O restaurante estava tão silencioso que o som de um garfo caindo no chão da cozinha ecoou como um trovão. Marina abriu os olhos e agora as lágrimas fluíam livremente. Ela não tentou mais limpá-las. Como você sabe? Ela sussurrou. Porque eu tentei encontrá-la. Depois que minha família se estabeleceu, eu quis agradecer adequadamente. Mas quando fui procurar pela organização, eles disseram que você tinha pedido demissão. Disseram que houve um incidente, que você se culpava por algo que não foi sua culpa. Foi minha culpa. As palavras saíram de Marina como uma confissão arrancada à força. Eu estava traduzindo para uma família em uma zona de conflito. Eu disse a eles que era seguro ir para um determinado local. Eu traduzi as instruções erradas. Sua voz quebrou completamente. Augusto estava pálido agora, observando a mulher que ele tinha humilhado minutos atrás desmoronar na frente de todos. Suas mãos ainda seguravam os $1000, mas eles pareciam sem sentido agora. Insignificantes. Uma mulher que estava jantando sozinha perto da janela se levantou. Ela tinha cabelos grisalhos presos em um coque e aquele ar de quem tinha vivido muitas vidas. Você estava na Síria em 2019? Ela perguntou, sua voz carregando um sotaque francês. Marina se virou para ela, os olhos vermelhos. Como sabe? Porque eu estava lá também. Margot Dubois, Médicos Sem Fronteiras. A mulher caminhou na direção de Marina com passos firmes. Eu me lembro de você, a intérprete que nunca dormia,
que trabalhava com 3 equipes diferentes porque faltavam tradutores. Você salvou mais vidas naqueles 6 meses que a maioria dos médicos salva em anos. Não salvei a que importava. Marina sussurrou, sua voz tão baixa que as pessoas tiveram que se inclinar para ouvir. A família Al-Rahman, Margot disse gentilmente. Eu sei o que aconteceu. Estávamos todos lá. E você não teve culpa. Eu disse para eles irem para o norte. Eu traduzi as coordenadas erradas. Você traduziu exatamente o que te disseram para traduzir. Margot estava bem perto agora, suas mãos alcançando os ombros de Marina. As coordenadas que te deram estavam erradas. Descobrimos depois. Foi erro de inteligência, não seu. Mas você se culpou mesmo assim. Você carregou aquele peso sozinha e se escondeu do mundo. Marina desabou. Seus joelhos falharam, e se não fosse Margot segurando-a, ela teria caído no chão. Tadeu correu para ajudar, colocando uma cadeira rapidamente atrás dela. Marina sentou, o rosto nas mãos, os ombros sacudindo com soluços silenciosos que ela tinha guardado por anos. O restaurante inteiro estava assistindo. Não com curiosidade mórbida, mas com algo diferente. Compaixão, empatia. Várias pessoas tinham lágrimas nos olhos. Uma garçonete jovem que trabalhava com Marina estava chorando abertamente. Luca Beneventi, o empresário italiano que tinha testado o italiano de Marina mais cedo, se levantou e caminhou até Augusto. Ele não disse nada. Apenas olhou para as notas de dinheiro na mão dele, depois para Augusto, e balançou a cabeça devagar, com desgosto. Você tinha que fazer aquilo? Luca disse em português carregado de sotaque. Humilhar uma mulher que passou por tanto? Para quê? Para impressionar seus amigos. Augusto não respondeu. Pela primeira vez na noite, ele parecia genuinamente envergonhado. Suas mãos tremiam enquanto guardava o dinheiro de volta na carteira. Klaus Hoffmann, o alemão que tinha testado Marina em alemão, também se aproximou. Disse que serviu na guerra, depois mudou para português. Eu vi o que acontece com as pessoas que trabalham em zonas de conflito, o trauma que carregam, e você faz isso aqui? Trata ela como lixo? Denise se afastou da mesa, pegando a bolsa. Ela olhou para o marido com uma expressão que misturava tristeza e algo que parecia muito com decepção. Eu vou para casa. Você pode vir ou não, mas precisa decidir que tipo de pessoa quer ser. Denise, Augusto começou, mas ela já estava saindo. Marina finalmente levantou o rosto das mãos. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, mas havia algo diferente neles agora. Como se anos de peso tivessem sido parcialmente removidos. Ela olhou para Candy, que ainda estava de pé segurando a foto. Sua família está bem? Ela perguntou a voz rouca. Está, graças a você. Candy se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Meus filhos estão na universidade agora. Minha esposa é professora. Temos uma vida boa. Tudo porque você não desistiu de nós. Eu não fiz nada de especial. Você fez tudo. Candy colocou a foto velha nas mãos dela. Fique com isso, para lembrar que nem todas as histórias terminam mal. Algumas terminam com famílias inteiras reconstruindo suas vidas, por causa de você. Marina segurou a foto com ambas as mãos, como se fosse algo frágil e precioso. E talvez fosse. Talvez fosse a primeira evidência concreta em anos de que ela tinha feito diferença. De que nem tudo que ela tinha tocado tinha virado cinzas. Augusto estava de pé agora, isolado na mesa dele. Seus amigos de negócios estavam quietos, olhando para qualquer lugar menos para ele. A humilhação tinha mudado de lado. Agora, era ele sendo observado por um restaurante inteiro de pessoas que tinham acabado de testemunhar sua crueldade. E Marina, a garçonete invisível, a mulher que ele tinha tentado comprar por $1000, estava sentada cercada por pessoas que a enxergavam pelo que ela realmente era. Uma heroína escondida em uniforme de trabalho. Marina ainda segurava a foto quando Augusto finalmente se moveu. Ele não foi em direção à saída como a esposa. Em vez disso, caminhou lentamente até onde ela estava sentada. Os passos hesitantes, como se cada um custasse um esforço imenso. Quando chegou perto, ele parou, ficando de pé enquanto ela permanecia sentada, cercada por Candy, Margot e os outros. Ele começou, mas a voz saiu rouca. Limpou a garganta e tentou novamente. Eu não sabia.
Marina levantou os olhos para ele. Não havia raiva ali, nem rancor. Apenas um cansaço profundo que vinha de anos carregando culpa que não era sua. Ninguém sabia. Eu não contava para ninguém. Você trabalhou em zonas de conflito. Não era uma pergunta. Augusto estava processando, montando as peças de um quebra-cabeça que ele tinha ignorado completamente quando decidiu humilhá-la. Você salvou famílias, e eu te tratei como se você fosse... Como se eu fosse nada. Marina completou por ele sem emoção na voz. Eu sei, estou acostumada. As palavras foram como um soco no estômago dele. Augusto recuou meio passo, o rosto ficando mais pálido. Eu sinto muito. Eu realmente sinto. Senhor Augusto. Tadeu se aproximou, sua voz carregada de uma firmeza que ele não tinha mostrado antes. Acho melhor o senhor se retirar. A noite já foi difícil o suficiente para Marina. Mas antes que Augusto pudesse responder, Kendi levantou a mão. Espere. Há algo que preciso perguntar. Ele se virou para Augusto, estudando o rosto dele com atenção. Augusto Mendes. Você é parente de Helena Mendes? Augusto piscou, confuso com a mudança súbita de assunto. Helena é minha irmã mais nova. Por quê? Ela estava em Genebra, há 6 anos. Kendi olhou para Marina, depois de volta para Augusto. Ela estava em um programa de intercâmbio universitário quando ficou gravemente doente. Os médicos locais não conseguiam se comunicar adequadamente com ela porque o francês dela era básico e ela estava muito debilitada para falar inglês. Augusto ficou imóvel. Seus olhos se arregalaram lentamente enquanto memórias antigas voltavam à superfície. Espera um momento. Você está dizendo... Uma intérprete voluntária passou 3 dias no hospital com ela. Kendi continuou. Isso foi em março de 2019, alguns meses antes de você ir para a Síria, traduzindo cada sintoma, cada instrução médica, cada palavra de conforto. Helena estava assustada, sozinha em outro país, e essa mulher ficou ao lado dela. Sua família me contou essa história quando nos conhecemos. Disseram que nunca conseguiram descobrir o nome completo da intérprete para agradecer adequadamente. Augusto se virou para Marina tão rápido que quase tropeçou. Você? Foi você que ficou com minha irmã? Marina fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu, havia algo parecido com resignação neles. Helena Mendes. Inflamação intestinal grave que os médicos pensaram inicialmente ser apendicite. Ela tinha cabelos castanhos curtos e uma tatuagem de borboleta no pulso esquerdo. Meu Deus! As palavras saíram de Augusto como um sussurro estrangulado. Meu Deus! Era você. Helena falou sobre você durante anos. Dizia que havia um anjo que apareceu do nada e ficou com ela quando estava com mais medo na vida. Eu não sou anjo, Marina disse calmamente. Eu só fiz meu trabalho. Não. Augusto estava balançando a cabeça agora, as mãos tremendo. Não, ela disse que você não tinha obrigação de ficar. Que seu turno tinha terminado, mas você voltou na noite seguinte. E na outra. Ela disse que você segurou a mão dela quando os médicos fizeram os procedimentos dolorosos, traduzindo cada passo para que ela não tivesse medo. O restaurante inteiro estava assistindo esse impossível desenrolar de coincidências. Luca tinha uma mão sobre a boca. Klaus estava balançando a cabeça em descrença. Margot tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Helena quase não sobreviveu. Augusto continuou, sua voz quebrando. Os médicos disseram depois que se tivessem demorado mais algumas horas para entender o que estava acontecendo, ela teria... Ele não conseguiu terminar a frase. Marina se levantou devagar da cadeira. Ficou de frente para Augusto, e agora estavam na mesma altura, olhando nos olhos um do outro. Eu me lembro dela. Era uma menina doce, assustada, longe de casa. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não teriam. Augusto estava chorando agora, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. A maioria das pessoas teria ido embora depois do turno, mas você ficou. Você salvou minha irmã, e hoje à noite eu te humilhei. Eu te ofereci dinheiro como se você fosse... Como se eu fosse nada. Marina repetiu, mas dessa vez havia algo diferente no tom. Não era acusação, era apenas fato. Augusto caiu de joelhos.
Ali, no meio do restaurante mais luxuoso da cidade, um dos empresários mais influentes da região estava de joelhos no chão, o rosto nas mãos, soluçando como uma criança. Me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu não sabia. Se eu soubesse... Mas você não saberia. Marina interrompeu suavemente. Você nunca saberia. Porque pessoas como você não perguntam, não querem saber. Só julgam pela roupa, pelo emprego, pela aparência e decidem que algumas pessoas valem mais que outras. Eu estava errado. Augusto levantou o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Eu estava completamente errado. Não só sobre você. Sobre tudo. Sobre como eu trato as pessoas. Sobre o que eu acho que importa. Um dos amigos de negócios de Augusto se levantou e saiu sem dizer uma palavra. Outro fez o mesmo. Eles não queriam ser associados com o que tinham participado mais cedo. Não queriam que alguém lembrasse que eles também tinham rido. Tadeu se aproximou de Marina, sua voz baixa. Você não precisa ficar aqui. Pode ir para casa. Eu entendo se quiser pedir demissão depois disso. Marina olhou ao redor do restaurante. Para Kendi, que ainda segurava o celular como se quisesse mostrar mais fotos de sua família feliz. Para Margot, que tinha viajado da França e coincidentemente estava ali para corroborar sua história. Para Klaus, o veterano alemão que entendia o peso do trauma. Para Luca, que tinha defendido ela sem nem conhecê-la. E para Augusto, ainda de joelhos, destruído pelo peso de entender que tinha tentado humilhar a mesma pessoa que tinha salvado sua irmã mais nova. Não vou pedir demissão, ela disse finalmente. Esse emprego me deu paz quando eu mais precisava. Me deu um lugar para me esconder do mundo. Não vou deixá-lo por causa de uma noite difícil. Marina, Kendi se aproximou, puxando um cartão de visita do bolso. Eu trabalho agora com uma organização que ajuda refugiados e imigrantes. Precisamos desesperadamente de intérpretes qualificados. O salário é 4 vezes o que você ganha aqui. E você poderia trabalhar remotamente no seu próprio ritmo, sem precisar ir para as zonas de conflito. Marina pegou o cartão, mas não olhou para ele. Eu não sei se estou pronta para voltar a esse mundo. Você não precisa decidir agora, Margot adicionou, colocando seu próprio cartão na mão de Marina. Mas quando estiver pronta, há um mundo inteiro de pessoas que precisam de alguém como você. Alguém que entende que idiomas não são só palavras, são pontes entre vidas. Augusto finalmente se levantou do chão, as pernas trêmulas. Ele tirou a carteira e removeu não só os $1000 da aposta, mas vários outros. Isso não é pagamento, não é esmola, é uma dívida. Uma dívida que minha família tem com você há 6 anos. Marina olhou para o dinheiro. Deviam ser uns $5.000 ali, talvez mais. Dinheiro suficiente para pagar meses de aluguel, para dar alguma segurança, para comprar um pouco de paz. Mas ela balançou a cabeça. Eu não quero seu dinheiro. Então o que você quer? Augusto perguntou. E havia um desespero genuíno na voz dele. Como eu posso consertar isso? Marina ficou em silêncio por um longo momento. O restaurante inteiro estava esperando sua resposta. Até a cozinha tinha parado de fazer barulho. Todos os funcionários espreitando pela porta para ver o que aconteceria. Eu quero, Marina disse lentamente, escolhendo cada palavra com cuidado. Que você se lembre dessa noite. Quero que toda vez que ver alguém servindo sua mesa, limpando seu escritório, ou fazendo qualquer trabalho que você considera menor, você se pergunte, quem é essa pessoa realmente? Que história ela carrega? Que dor ela esconde? Eu vou, Augusto prometeu, a voz firme apesar das lágrimas. Eu juro que vou. E quero que você conte essa história, Marina continuou. Para seus amigos, seus colegas, sua família. Não para me glorificar, mas para que eles entendam que aparência não significa nada, que respeito não é baseado em quanto dinheiro alguém tem na carteira. Augusto assentiu vigorosamente. Eu vou contar, para todo mundo, e vou começar pedindo para falar com Helena agora. Ele pegou o celular com mãos tremendo. Ela precisa saber que eu encontrei você, que eu quase... Sua voz falhou novamente. Luca colocou uma mão pesada no ombro de Augusto. Hoje você aprendeu que cada pessoa que cruza seu caminho carrega um universo inteiro dentro dela. Essa lição vai custar mais que $1000. Vai custar seu orgulho, sua arrogância, sua certeza de que você é melhor que os outros. Eu pago esse preço.
Augusto disse. De bom grado. Marina finalmente pegou os cartões de visita de Kenji e Margot. Olhou para eles, lendo os nomes e informações impressas. Talvez um dia ela estivesse pronta para voltar, para usar seus dons novamente, para ser a ponte que tantas pessoas precisavam. Mas não hoje. Hoje ela precisava processar tudo. Precisava entender que talvez, apenas talvez, o que aconteceu na Síria não foi culpa dela, que ela tinha salvado muito mais vidas do que tinha perdido. Obrigada, ela disse para todos ali, por me lembrarem de quem eu era, de quem eu ainda sou. E naquele momento, Marina não era mais invisível. Ela era vista. Finalmente, completamente vista. 3 dias se passaram desde aquela noite no Le Jardin. 3 dias que pareciam ter durado uma vida inteira. Marina estava sentada no pequeno apartamento que alugava, olhando para os 2 cartões de visita que tinha colocado na mesinha de centro. Kenji Takahashi de um lado, Margot Dubois do outro. 2 portas se abrindo para um mundo que ela tinha jurado nunca mais pisar. O celular tocou. Ela olhou para a tela e viu um número desconhecido. Normalmente ignoraria, mas algo a fez atender. Alô? Marina! A voz do outro lado era feminina, jovem, carregada de emoção. Marina, é você mesmo? Meu Deus, eu não acredito que o Augusto te encontrou. Marina sentiu o coração acelerar. Ela conhecia aquela voz. Mesmo depois de 6 anos, mesmo através de uma ligação telefônica, ela conhecia. Helena? Sim, sou eu. Helena estava chorando e rindo ao mesmo tempo. Augusto me ligou na mesma noite. Contou tudo o que aconteceu. Eu peguei o primeiro voo. Estou em São Paulo agora. Por favor, posso te ver? Marina fechou os olhos. Parte dela queria dizer não. Queria manter aquela porta fechada, aquele capítulo da vida dela bem guardado no passado. Mas outra parte, a parte que tinha ficado 3 noites acordadas no hospital com uma menina assustada, não conseguia recusar. Onde você está? Na frente do seu prédio. Marina correu até a janela e olhou para baixo. Lá estava Helena, mais velha agora, com cabelos mais longos, mas ainda com aqueles mesmos olhos que Marina lembrava. Ela estava segurando o celular, olhando para cima, acenando freneticamente quando viu Marina na janela. 15 minutos depois, as 2 estavam sentadas no sofá pequeno do apartamento. Helena não parava de segurar as mãos de Marina, como se tivesse medo que ela desaparecesse e se soltasse. Eu te procurei por anos, Helena disse, as lágrimas escorrendo. Voltei para Genebra 2 vezes tentando te encontrar, mas ninguém na organização sabia onde você estava. Disseram que você tinha pedido demissão e sumido. Eu precisava desaparecer, Marina admitiu baixinho. Por causa do que aconteceu na Síria? Helena perguntou gentilmente. Augusto me contou. Sobre a família, sobre como você se culpou. Marina assentiu, sem confiar na própria voz. Marina, olha para mim. Helena esperou até que ela levantasse os olhos. Você salvou minha vida. Literalmente salvou. Os médicos disseram depois que se tivessem demorado mais algumas horas para fazer o diagnóstico correto, eu teria entrado em sepse. E eles só conseguiram fazer o diagnóstico porque você traduziu cada detalhe minúsculo que eu estava sentindo. Cada dor, cada sintoma estranho. Você foi minha voz quando eu não conseguia falar. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, você fez o que um anjo faria. Helena apertou as mãos dela mais forte. E depois você salvou aquela família na Síria também. Kenji me contou a história real. As coordenadas que te deram estavam erradas desde o início. Você não teve culpa, mas salvou outras 3 famílias naquela mesma semana. 3 famílias que existem hoje porque você estava lá. Marina balançou a cabeça, mas Helena continuou. Meu irmão é um idiota, sempre foi. Mas aquela noite no restaurante mudou ele. De verdade. Helena puxou o celular e mostrou uma foto. Era Augusto, em um centro comunitário, conversando com pessoas em roupas simples, um sorriso genuíno no rosto. Ele começou a fazer trabalho voluntário. Está usando os contatos dele para conseguir empregos para pessoas que ninguém dá oportunidade. Ele diz que é o mínimo que pode fazer depois de entender o quanto julgou errado. Não foi por minha causa. Marina protestou. Foi sim, e você sabe disso. Helena guardou o celular. Marina, posso te perguntar uma coisa? O que você está fazendo aqui?
Como assim? Nesse apartamento minúsculo, trabalhando como garçonete quando você tem habilidades que poderiam mudar vidas. O que você está fazendo se escondendo? Eu não estou me escondendo. Está sim. Helena não estava acusando. Estava apenas afirmando um fato. E eu entendo. Trauma é assim. Nos faz querer desaparecer, ficar pequenos, invisíveis. Mas Marina, o mundo precisa de você. Existem milhares de pessoas passando exatamente pelo que eu passei. Assustadas, sozinhas, sem conseguir se comunicar quando mais precisam. E você tem o dom de ser a voz delas. Marina sentiu algo se partir dentro do peito. Era verdade. Tudo o que Helena estava dizendo era verdade. Ela tinha passado 6 anos se escondendo, se punindo por um erro que nem era dela. Enquanto isso, quantas pessoas tinha deixado de ajudar? Quantas Helenas tinham passado por hospitais sem alguém para traduzir seus medos? Eu não sei se sou forte o suficiente para voltar, ela sussurrou. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, Helena respondeu. Você ficou 3 noites seguidas comigo quando estava completamente exausta. Você trabalhou em zonas de conflito traduzindo para famílias em desespero. Você aguentou meu irmão te humilhando e ainda manteve sua dignidade. Se isso não é força, eu não sei o que é. O celular de Marina tocou. Era Tadeu, do restaurante. Ela atendeu. Marina, você pode vir aqui hoje? Tem alguém querendo falar com você. Quem? É melhor você vir ver. 2 horas depois, Marina estava de volta ao Le Jardin. Mas o restaurante estava diferente. Tinha menos mesas. E no centro do salão havia uma mesa grande com várias pessoas sentadas. Kendi estava lá. Margot também. Klaus, o alemão. Luca, o italiano. E várias outras pessoas que ela não conhecia. Marina! Kendi se levantou sorrindo. Obrigado por vir. Por favor, sente-se. Ela sentou, confusa. Tadeu apareceu com café e água. Piscou para ela de forma encorajadora. O que está acontecendo? Nós criamos algo. Margot explicou puxando uma pasta. Depois daquela noite, não conseguíamos parar de pensar. Existem tantas pessoas precisando de intérpretes qualificados, mas os serviços são caros e burocráticos. Então decidimos criar uma organização diferente. Chamamos de Pontes. Kendi continuou. Serviço de interpretação voluntária para quem mais precisa. Hospitais, tribunais, centros de acolhimento. Lugares onde uma tradução incorreta pode custar vidas ou liberdades. Klaus bateu na mesa. E queremos que você coordene todo o projeto. Marina ficou boquiaberta. Eu? Por quê? Porque você entende. Luca respondeu simplesmente. Você sabe o que está em jogo. Você viveu dos 2 lados. Como a pessoa que salva e como a pessoa que carrega a culpa. Ninguém está mais qualificado. Mas eu não sei se estou pronta. Ninguém está pronta até que esteja. Margot disse gentilmente. Mas você não estaria sozinha. Nós estaríamos todos aqui. E olha, ela abriu a pasta e mostrou uma lista de nomes. Esses são intérpretes voluntários que já se inscreveram. 50 pessoas em 3 dias. Todos porque viram o vídeo. Que vídeo? Kendi girou o celular para ela. Era um vídeo gravado por alguém no restaurante naquela noite. Mostrava Marina falando os 5 idiomas. Mostrava Augusto de joelhos pedindo perdão. Mostrava a história toda se desenrolando. E tinha 3 milhões de visualizações. 3 milhões de pessoas viram sua história. Kendi disse. E sabe quantas mensagens recebemos? Milhares. Milhares de pessoas dizendo que foram maltratadas no trabalho, que são invisíveis, que ninguém valoriza elas. E milhares de outras dizendo que querem ajudar, que querem ser intérpretes, voluntários, doadores. Você iniciou um movimento, Marina. Sem querer, sem planejar, você mudou algo. Marina não conseguia tirar os olhos do vídeo. Lá estava ela, a garçonete invisível, agora vista por milhões. E nos comentários, história após história de pessoas que se identificavam, que tinham sido julgadas errado, que escondiam talentos porque o mundo não dava oportunidade. Eu preciso pensar, ela disse finalmente. Claro, Margot sorriu. Mas pensa nisso. Nós já temos financiamento para os primeiros 6 meses. Temos espaço de escritório doado. Temos voluntários esperando. A única coisa que falta é você. Marina saiu do restaurante com a cabeça girando.
Helena estava esperando do lado de fora, encostada em um carro. E então? Eles querem que eu coordene um projeto de interpretação voluntária. E você vai aceitar? Marina olhou para o céu. Era um dia claro, sem nuvens. O tipo de dia que fazia a gente acreditar que coisas boas eram possíveis. Ela pensou na família Al-Rahman, na culpa que carregou por 6 anos. Pensou em todas as pessoas que poderiam ter ajudado nesse tempo. Pensou em Helena, assustada em um hospital, precisando de uma voz. E ela pensou em si mesma, na mulher que tinha sido antes da tragédia, na intérprete apaixonada que acreditava que idiomas podiam salvar vidas. Talvez fosse hora de parar de se esconder. Talvez fosse hora de ser aquela mulher novamente. Eu vou aceitar, ela disse. E foi a primeira vez em 6 anos que teve certeza de algo. Vou aceitar e vou fazer dar certo. Helena abraçou ela com força. Eu sabia. Eu sempre soube que você voltaria. E naquele momento, Marina entendeu que às vezes a redenção não vem de esquecer o passado. Vem de usá-lo para construir um futuro melhor. Marina estava no pequeno escritório que tinham conseguido para o projeto Pontes, organizando papéis e preparando o treinamento dos primeiros voluntários, quando a porta se abriu bruscamente. Era Bruna, sua antiga colega do Le Jardin, mas havia algo diferente nela. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado, e ela segurava o celular com tanta força que os dedos ficaram brancos. Você viu isso? Bruna praticamente jogou o celular na mesa. Marina pegou o aparelho. Era um artigo de notícias com a manchete. Projeto de interpretação voluntária enfrenta oposição de sindicato profissional. Seu coração afundou conforme lia. Intérpretes profissionais estavam protestando, dizendo que o trabalho voluntário ia desvalorizar a profissão, tirar empregos, criar precedente perigoso. Eles vão conseguir bloquear, Bruna disse, sua voz tremendo. Tem advogados envolvidos. Estão dizendo que vocês não podem operar sem certificações específicas, que é ilegal oferecer serviços de interpretação sem credenciamento. Marina sentou devagar na cadeira. Tinha passado a última semana acreditando que finalmente tinha encontrado um propósito novamente. E agora, antes mesmo de começar, tudo estava desmoronando. Eu não entendo, ela murmurou. A gente ia ajudar pessoas que não têm condições de pagar. Não estávamos tirando o trabalho de ninguém. Eu sei. Bruna puxou uma cadeira e sentou na frente dela. Marina, tem uma coisa que eu preciso te contar. Algo que deveria ter dito há muito tempo. Marina levantou os olhos, surpresa pelo tom. Eu te invejei desde o primeiro dia, Bruna confessou, as palavras saindo atropeladas. Você chegou no restaurante e mesmo sendo quieta, mesmo se escondendo, tinha algo em você. Uma dignidade que eu nunca tive. Eu cresci sendo invisível de verdade. Minha família me tratava como se eu não valesse nada. E quando vi você, tão talentosa, falando todos aqueles idiomas, sendo admirada por todo mundo, eu senti raiva. Bruna, deixa eu terminar. Bruna limpou uma lágrima. Eu fui uma das pessoas que riu quando Augusto te humilhou. Não ria alto, mas eu ri por dentro. Porque finalmente alguém estava te colocando no seu lugar. Mas quando você falou aqueles idiomas, quando a história toda veio à tona, eu percebi que não era você que eu odiava. Era eu mesma. Eu odiava não ter coragem de ser mais, de tentar mais. Marina estendeu a mão e segurou a de Bruna. Você tem coragem. Olha você aqui agora, me contando a verdade. Eu vi o vídeo circular, Bruna continuou. Vi os comentários. Centenas de pessoas dizendo que se identificavam com você, que elas também escondem quem são porque o mundo julga. E eu pensei, eu também sou assim. Eu também tenho algo para oferecer, mas nunca tive coragem. O que você tem para oferecer? Bruna respirou fundo. Eu falo 3 idiomas: português, espanhol e inglês. Aprendi sozinha, assistindo filmes, lendo livros da biblioteca. Nunca contei para ninguém porque achei que não era suficiente, que se eu não tinha diploma, não valia nada. Marina apertou a mão dela com mais força. 3 idiomas são incríveis. E você sabe quantas pessoas precisam exatamente disso? Imigrantes latinos em hospitais, crianças de refugiados em escolas. Eu quero ajudar, Bruna disse, agora chorando abertamente. Quero ser voluntária no projeto Pontes.
Quero fazer a diferença igual você faz. Mas se eles fecharem antes mesmo de começar, a porta se abriu novamente. Dessa vez era Kendi, com Margot logo atrás. Ambos pareciam tensos. Vocês viram as notícias? Marina disse. Não era pergunta. Vimos, Kendi confirmou. E tem mais. Conseguimos uma ordem judicial temporária bloqueando o início das operações até que todas as licenças sejam verificadas. Processo que pode levar meses. Meses que as pessoas não têm. Margot adicionou amargamente. Ontem mesmo recebi ligação de um hospital querendo intérprete para a família síria. A filha deles precisa de cirurgia urgente e ninguém consegue explicar os procedimentos adequadamente. Mas não podemos ajudar porque estamos legalmente impedidos. Marina sentiu a familiar pressão no peito. Aquela sensação de impotência que tinha carregado desde a Síria. A sensação de que não importa o quanto tentasse, nunca seria suficiente. Então acabou, ela sussurrou. Não. A voz veio da porta. Era Augusto, com Denise ao lado dele. Os dois entraram no escritório pequeno, que agora estava ficando apertado com tanta gente. Não acabou nem por um segundo. Marina olhou para ele confusa. Augusto, eles têm advogados, têm recursos. O que podemos fazer? Podemos lutar. Denise foi quem respondeu. Ela parecia diferente desde a noite no restaurante. Mais firme, mais presente. Augusto me procurou 3 dias atrás. Pediu perdão de verdade. Não só palavras vazias, mas mudança real. E parte dessa mudança é usar os recursos que ele tem para causas que importam. Augusto assentiu. Contratei os melhores advogados da cidade. Eles estão revisando toda a legislação. E descobrimos algo interessante. Kendi se inclinou para a frente. O quê? O sindicato está certo tecnicamente. Vocês não podem oferecer serviços de interpretação profissional sem as credenciais. Mas, Augusto sorriu pela primeira vez. Vocês podem oferecer acompanhamento linguístico humanitário. É uma classificação diferente, voltada especificamente para situações de emergência e vulnerabilidade social. Não compete com intérpretes profissionais porque atende população que nunca teria recursos para pagar pelos serviços tradicionais. Isso é real? Marina perguntou, não querendo acreditar. Completamente legal, Augusto confirmou. Meus advogados já estão entrando com petição para reclassificar o projeto. Questão de dias até ser aprovado. Marina cobriu o rosto com as mãos. Não estava chorando, mas precisava de um momento para processar. Toda vez que achava que ia desistir, alguém aparecia oferecendo esperança. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou finalmente, olhando para Augusto. Você já me pediu desculpas. Já admitiu que estava errado. Não precisa fazer mais nada. Sim, preciso. Augusto puxou uma cadeira e sentou, ficando no mesmo nível que ela. Helena me ligou ontem. Ela voltou para Paris, mas antes me disse algo que não consigo tirar da cabeça. O quê? Ela disse. Augusto, você passou a vida inteira construindo fortunas. Marina passou construindo pontes entre pessoas. Descubra qual das duas coisas realmente importa no final. Ele pausou, os olhos ficando úmidos. E eu percebi que passei décadas acumulando dinheiro, poder, influência. Mas nunca usei nada disso para algo que valesse a pena. Você me deu a chance de fazer isso. De finalmente usar meus recursos para algo maior que meu próprio ego. Denise colocou a mão no ombro do marido. Nós dois estamos fazendo isso. Eu também passei tempo demais sendo conivente com comportamentos errados. Não mais. O celular de Margot tocou. Ela atendeu, falou algumas palavras e seu rosto se iluminou. Era do hospital, a família síria. Eles conseguiram intérprete de emergência através de outro canal, mas querem saber se quando o projeto Pontes estiver operando, podemos assumir o caso deles. Quantas famílias como essa existem? Bruna perguntou baixinho. Centenas só nesta cidade, Kendi respondeu. Milhares no país inteiro. Marina se levantou, caminhou até a janela pequena do escritório e olhou para a rua lá embaixo. Pessoas comuns vivendo vidas comuns. Quantas delas estavam escondendo talentos? Quantas tinham histórias que ninguém conhecia? Quantas estavam esperando por alguém que as enxergasse de verdade? Tem mais uma coisa, Augusto disse hesitante. Sobre o vídeo que viralizou. Marina se virou. O quê? Ele já tem 7 milhões de visualizações.
E começaram a aparecer mensagens de pessoas do mundo todo. Gente que quer replicar o projeto em outros países. Ofertas de parceria, doações, voluntários. 7 milhões? Marina mal conseguia processar o número. E tem uma mensagem específica. Augusto continuou, puxando o próprio celular. Chegou hoje de manhã. É de uma organização humanitária na Turquia. Eles estão trabalhando com refugiados sírios e viram o vídeo. Marina, eles encontraram a família Al-Rahman. O mundo parou. Marina sentiu as pernas falharem e Bruna pulou para ampará-la. O quê? Eles estão vivos, Augusto disse, agora chorando também. A família que você pensou que tinha perdido. Eles sobreviveram. E quando viram o vídeo, quando viram seu rosto, eles mandaram uma mensagem. Ele virou o celular para ela. Era um vídeo curto. Uma mulher de véu, com 3 crianças ao redor dela, falando em árabe. Kendi rapidamente traduziu. Ela está dizendo: Marina, você nos salvou. As coordenadas estavam erradas, mas você nos avisou a tempo de mudar a rota. Você não nos perdeu. Você nos deu vida. Obrigada. Obrigada por tudo. Marina desabou. 6 anos de culpa, 6 anos de pesadelos, 6 anos carregando um peso que não era dela. E ali estava a prova viva de que ela não tinha falhado, que ela tinha salvado aquela família, que seu trabalho tinha valido a pena. Bruna a abraçou. Margot juntou-se ao abraço. Kendi também. Logo todos no escritório estavam em um abraço coletivo, chorando, rindo, compartilhando aquele momento de redenção impossível. Quando finalmente se separaram, Marina limpou o rosto e olhou para todos ali, para os amigos que tinha feito, para as pontes que tinha construído sem perceber. Vamos fazer isso acontecer, ela disse, a voz firme pela primeira vez em anos. Vamos fazer o projeto Pontes funcionar. E vamos salvar todas as famílias que conseguirmos. Todos juntos, Bruna adicionou, segurando a mão dela. Todos juntos. Todo mundo repetiu. E naquele momento Marina entendeu que às vezes os milagres não vêm de lugares esperados. Vêm de humilhações que se transformam em oportunidades, de quedas que se tornam voos, de vozes que se recusam a permanecer invisíveis. 2 meses se passaram desde aquele dia no pequeno escritório. 2 meses que mudaram tudo. Marina estava parada na frente do novo prédio do Projeto Pontes, inaugurado naquela manhã ensolarada. Não era grande nem luxuoso, mas era deles. 3 andares simples com salas de atendimento, espaço para treinamento de voluntários e uma recepção acolhedora onde qualquer pessoa podia entrar e ser ouvida. Literalmente ouvida, em qualquer idioma que falasse. A placa na entrada brilhava sob o sol. Projeto Pontes, conectando vidas através de palavras. E logo abaixo, em letras menores, em memória de todas as vozes que precisaram ser ouvidas. Está pronta? Kendi apareceu ao lado dela, ajeitando a gravata. Atrás dele vinham Margot, Klaus, Luca, todos os rostos que tinham estado naquela noite no Le Jardin que mudou tudo. Acho que sim, Marina respondeu, alisando o vestido simples que usava. Nada ostentoso, nada que escondesse quem ela realmente era. O salão principal estava lotado. Jornalistas, voluntários, famílias que seriam atendidas, autoridades que tinham apoiado o projeto. E ali, na primeira fileira, Helena estava sentada ao lado de Augusto e Denise. Quando viu Marina, Helena acenou com entusiasmo, os olhos já brilhando com lágrimas que ainda não tinham caído. Bruna estava na porta recepcionando as pessoas, vestindo um crachá que dizia Coordenadora de Voluntários. Ela tinha se transformado nos últimos meses. Não era mais a mulher invisível que se escondia atrás da inveja. Era alguém que tinha encontrado propósito em ajudar outros a encontrarem suas próprias vozes. Marina, Tadeu apareceu ainda usando o uniforme do Le Jardin. Vim direto do trabalho. Não ia perder isso por nada. Obrigada por vir. Ela abraçou o ex-gerente, que tinha se tornado amigo genuíno. Na verdade, Tadeu sorriu meio sem graça. Vim também para avisar que estou pedindo demissão do restaurante. Quero trabalhar aqui. Se vocês tiverem espaço para um gerente administrativo que não fala idiomas, mas sabe organizar caos. Marina riu, um som leve e genuíno que ela não emitia há anos. Sempre temos espaço para quem quer ajudar.
A cerimônia começou. Kendi falou sobre a importância de dar voz aos invisíveis. Margot compartilhou estatísticas devastadoras sobre quantas pessoas sofrem em hospitais por falta de interpretação adequada. Klaus contou histórias de refugiados que conheceu ao longo da vida. E então foi a vez de Augusto subir ao palco improvisado. Ele parou por um momento, olhando para a plateia. Não era mais o empresário arrogante daquela noite. Era alguém humilde, alguém que tinha aprendido que poder sem propósito é apenas vaidade. Eu quase não vim aqui hoje, ele começou, a voz saindo baixa, mas firme. Porque toda vez que olho para este projeto, lembro da pior versão de mim mesmo. Lembro do homem que julgou uma pessoa extraordinária pela roupa que vestia, que ofereceu dinheiro como se fosse comprar dignidade. O silêncio no salão era absoluto. Mas Marina me ensinou algo que vou carregar pelo resto da vida. Ela me ensinou que redenção não vem de esquecer nossos erros, vem de usá-los para construir algo melhor. Ele olhou diretamente para ela. Então eu estou aqui não como o homem que te humilhou, mas como o homem que você ajudou a se tornar. E prometo que vou passar o resto da minha vida honrando essa lição. Denise se levantou e juntou-se ao marido no palco. Nós dois prometemos, porque eu também falhei naquela noite. Falhei em defender você quando deveria. Falhei em ser a voz que você merecia ouvir. Mas nunca mais vou falhar assim. A plateia começou a aplaudir. Não era aquele aplauso educado de eventos formais. Era aplauso genuíno, emocionado, de pessoas que entendiam que estavam testemunhando algo raro. Transformação verdadeira. Então foi a vez de Marina. Ela subiu ao palco com pernas trêmulas, mas com coração firme. Olhou para todos aqueles rostos. Para Bruna, que tinha se tornado irmã. Para Helena, que tinha voado de Paris só para estar ali. Para a família que tinha construído a partir das cinzas do passado. Há alguns meses, ela começou. Eu era invisível. Propositalmente invisível. Escondi meu passado, meus talentos, minha verdadeira identidade porque achei que assim não poderia machucar ninguém. Que se eu fosse pequena o suficiente, o mundo não me notaria e eu não falharia de novo. Lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto, mas ela não limpou. Deixou que caíssem. Mas aprendi que não podemos viver com medo de falhar. Não podemos nos esconder porque um dia erramos. Porque se eu tivesse continuado invisível, todas as vidas que vamos tocar através deste projeto continuariam sozinhas. Todas as vozes que vamos traduzir permaneceriam mudas. Ela olhou para Augusto e Denise. E aprendi que as pessoas podem mudar. Que um momento ruim não define uma vida inteira. Que perdão não é esquecer, mas escolher construir algo novo sobre os cacos do que foi quebrado. A porta do salão se abriu e uma família entrou. Marina reconheceu a mulher imediatamente do vídeo que Augusto tinha mostrado. Era a família Al-Rahman. Eles tinham conseguido visto especial e viajado só para estar ali naquele momento. Marina desceu do palco correndo. A mulher abriu os braços e as duas se abraçaram, chorando, rindo, falando palavras que não precisavam de tradução porque emoção é universal. Você nos salvou, a mulher repetia em português. Você nos salvou. Vocês me salvaram também, Marina respondeu. Me salvaram de mim mesma. As crianças da família a abraçaram também. E Marina percebeu que aquela era a cura que precisava. Não era esquecer o que aconteceu. Era ver que o bem que fez superou o medo que carregou. Helena veio correndo e juntou-se ao abraço. Logo Bruna estava ali também. E Margot. E Kendi. Um abraço coletivo de pessoas que tinham sido estranhas e agora eram família. Quando finalmente se separaram, Marina voltou ao palco uma última vez. Tinha algo mais para dizer. Algo que precisava que o mundo ouvisse. Vocês sabem o que aprendi nessa jornada toda? Ela perguntou, sua voz ecoando pelo salão agora silencioso. Aprendi que cada um de nós carrega um universo invisível. Histórias que ninguém conhece. Talentos que ninguém vê. Dores que ninguém imagina. E a maior tragédia do mundo não é quando essas histórias terminam mal. É quando elas nunca são contadas. Quando esses talentos nunca são usados. Quando essas pessoas permanecem invisíveis. Ela olhou para Bruna. Algumas pessoas se escondem por medo de não serem suficientes. Mas vocês são suficientes. Sempre foram.
Olhou para Augusto. Algumas pessoas machucam outros porque nunca aprenderam a ver além das aparências. Mas nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para mudar. Olhou para a família Al-Rahman. E algumas pessoas carregam culpas que nunca foram delas para começar. Mas você pode se perdoar. Você pode recomeçar. A plateia inteira estava chorando agora. Jornalistas seguravam câmeras com mãos trêmulas. Autoridades limpavam lágrimas discretamente. Então eu peço uma coisa a cada pessoa aqui, Marina continuou. Quando você ver alguém servindo sua mesa, limpando seu escritório, dirigindo seu táxi, vendendo na feira, quando você ver alguém em qualquer trabalho que a sociedade chama de simples, pare por um segundo e pergunte-se: quem é essa pessoa realmente? Que história ela carrega? Que sonhos ela esconde? Porque talvez, apenas talvez, você esteja olhando para alguém extraordinário que o mundo forçou a ser invisível. O aplauso que explodiu foi ensurdecedor. Pessoas se levantaram, alguns gritavam, outros apenas choravam, mas todos entendiam que tinham acabado de testemunhar algo que levariam para sempre. Marina desceu do palco e foi interceptada por dezenas de pessoas. Voluntários querendo se inscrever, famílias querendo ajuda, jornalistas querendo entrevistas. Mas ela parou quando viu uma menina pequena, talvez uns 7 anos, puxando a saia dela. Moça, a menina disse timidamente, minha mãe só fala árabe e eu tenho medo que ela não entenda a professora na escola. Você pode ajudar? Marina se ajoelhou, ficando na altura da menina. Posso sim. Para isso que estamos aqui. Para que nenhuma voz fique sem ser ouvida. A menina sorriu e abraçou Marina com força. E naquele abraço simples estava todo o propósito, toda a razão de ter sobrevivido ao trauma, toda a prova de que valia a pena deixar de ser invisível. Horas depois, quando todos já tinham ido embora e apenas a equipe principal permanecia, Marina ficou sozinha no salão vazio. Olhou para as paredes que agora tinham fotos de todas as pessoas que já tinham ajudado. Rostos de todas as cores, idades, histórias. Kendi entrou silenciosamente. O primeiro dia oficial é amanhã. Já temos 47 famílias agendadas. 47 vidas que vão ser ouvidas. Marina sorriu. Por causa de você. Por causa de todos nós. Ela corrigiu. Por causa de um restaurante cheio de estranhos que se tornaram família. Por causa de um empresário arrogante que escolheu mudar. Por causa de uma esposa que escolheu ficar e lutar. Por causa de uma colega que escolheu enfrentar a inveja e virar amiga. Por causa de milhões de pessoas que viram um vídeo e decidiram que o mundo precisa ser melhor. E por causa de uma garçonete que se recusou a permanecer invisível. Kendi adicionou. Marina olhou pela janela para a rua lá fora. Pessoas comuns vivendo vidas comuns. Mas agora ela via diferente. Cada pessoa ali tinha uma história. Cada uma merecia ser vista. Cada uma carregava algo extraordinário. Sabe o que é engraçado? Ela disse suavemente. Augusto me ofereceu $1000 naquela noite. Mas o que eu ganhei não tem preço. Ganhei família, propósito. E aprendi que a verdadeira riqueza não está em quanto dinheiro você tem. Está em quantas vidas você toca. Kendi colocou a mão no ombro dela. Então você é a pessoa mais rica que conheço. E enquanto Marina ficava ali, olhando para o futuro que tinham construído juntos, ela finalmente entendeu a lição completa. Não era sobre idiomas, não era sobre habilidades, era sobre humanidade, era sobre enxergar as pessoas, era sobre construir pontes, não apenas entre línguas, mas entre corações. Porque no final, todos nós falamos o mesmo idioma, o idioma do respeito, da compaixão, da segunda chance. E esse idioma nunca precisa de tradução.